Glória a Deus, Deus seja louvado. Estou fazendo esse vídeo trazendo uma mensagem ao teu coração, trazer uma palavra de Deus que você possa colocar no teu coração essa palavra. Tudo para a honra e glória do Senhor. E eu peço que você abra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 37. Amém? A importância de congregarmos, de nós estarmos em um local reunidos para adorarmos ao Senhor, louvarmos, aprender com a sua palavra, através dos servos, qual ali ministra a sua palavra, através do Espírito Santo. A importância que nós devemos congregar, para que nós venhamos compartilhar como um corpo, qual Jesus é a cabeça desse corpo. Então, que o Senhor vem nos ensinar através dessa mensagem a importância de nós congregarmos. Amém? E diz aqui um exemplo para cada um de nós. E era viúva. Aqui fala de uma senhora, de uma profetisa chamada Ana, uma senhora que tinha 84 anos e era viúva. E aqui vai dizer, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Servia a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. Aqui nós aprendemos aqui nesse versículo, esse capítulo de Lucas 2, a partir do 36 em diante, de uma mulher, de uma senhora de 80, aproximadamente de quase 84 anos, que ela estavam sempre no templo, orando, jejuando, clamando ao Senhor. Então, a gente sabe que é importante irmos para um templo, irmos para um local onde nós ali se reunimos como um corpo, como igreja. Não, a igreja não é paredes, a igreja são pessoas reunidas em um local de adoração, um lugar de oração, um lugar de aprender com o ensinamento da palavra de Deus. Essa é a importância de estarmos congregando. E a palavra vai dizer em Hebreus, capítulo de número 10, para estar reforçando, versículo 24 e o 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, aqui a palavra do Senhor nos diz o propósito de estarmos reunidos em um local, em uma congregação, é para que a gente venha estimular uns aos outros, animarmos, que a gente venha ajudarmos uns aos outros a permanecer firme, a perseverar, porque a gente sabe que somente em nosso lar, eu vou buscar Deus de casa, eu em casa mesmo, a gente sabe que é difícil. E quando nós estamos reunidos com os irmãos, com um povo unido, um povo de Deus, que vai estimularmos uns aos outros, vamos fazer a boa obra, vamos animar uns aos outros, orar uns pelos outros, vamos adorar a Deus juntos. É muito importante, é muito importante. Então, a gente congregar é muito bom, é importantíssimo, porque nós fazemos parte de um corpo. Nós somos apenas um membro, e um membro fora do corpo não serve para nada, é fraco, não consegue fazer nada. Mas quando se reúne, ficamos mais fortes em Cristo Jesus, sendo Cristo a cabeça desse corpo. E nós somos os membros, formamos um corpo, qual Jesus Cristo é a cabeça. Então, olha a importância de congregarmos. E Jesus ele vai falar da igreja. Ele fala para Pedro, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, seja, Jesus mesmo já falava da igreja, falava de um corpo, de uma união,
Então é importante a gente aprender com a palavra de Deus que a união, estarmos em um local reunidos, é para que nós venhamos estimular uns aos outros, ajudar uns aos outros a permanecer e perseverar na presença do Senhor. Só um minutinho, por favor. Glória a Deus. E a importância da gente estar congregando é muito importante. Só que eu quero chamar a atenção para algo que muitos hoje também que estão sempre ali congregando, se tornaram religiosos, né? Como os fariseus, os mestres da lei, que eles ali ensinavam no templo de Jerusalém. Então tudo que era feito no Antigo Testamento era no templo de Jerusalém ou nas sinagogas, né? E a palavra do Senhor ensina no Novo Testamento que nós temos que se atentar a algo muito importante para que a gente venha aprender com a palavra. É importante, como eu trouxe esses versículos primeiros aí, que a importância de nós congregarmos, de nós estarmos juntos como corpo, em unidade, com entendimento, cultos racionais com entendimento, cultuar Deus, cultuar o Senhor Jesus Cristo, aprender com a sua palavra é muito importante. Só que eu e você tem que estar atento a algo, que quando dizemos vamos orar, já lembramos, é no templo, vamos louvar a Deus, a gente já lembra do templo, vamos aprender com a palavra, ler a Bíblia, é no templo. E eu quero chamar a sua atenção, assim como o Senhor chamou a minha atenção. E eu aprendi com o Senhor, através de uma mensagem, através de uma palavra, e destravou a minha mente, que lugar de oração, lugar de louvar, de orar, não é somente no templo. A gente precisa aprender esse propósito, porque senão a gente só vai orar no templo, só vamos louvar no templo, só vamos adorar no templo, tudo vai ser só no templo. Porque quando nós estivermos no nosso trabalho, no nosso lar, na rua, em outros lugares a gente não vamos entender que o propósito de adorarmos a Deus é em todos os lugares. E adorar a Deus, muitos pegam o que é louvar, adorar, gritar, levantar as mãos para o céu, chorar. Não, adorar a Deus é obedecê-lo. É a maior forma de adoração. É mostrar que realmente, aonde nós estivermos, nós temos que levar o testemunho de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. É importantíssimo estarmos em unidade. No templo, congregamos, estimulando uns aos outros para que a gente venha permanecer, um ajudando o outro. Porque às vezes vai ter um que está fraco, desanimado, triste, e ali aquele que está mais animado, vai animá-lo através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero compartilhar qual palavra o Senhor me ensinou e eu comecei a entender o propósito do Evangelho. Amém? No livro de João, capítulo 2, versículo 18. Repreendiam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazer isto? Aqui Jesus estava dizendo sobre o quê? Que ele destruiria o templo em 3 dias e reconstruiria em 3 dias. E o que é que Jesus vai dizer aqui? Nos 19. João 2,19. Jesus respondeu e disse-lhe: Destruíste templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu
o levantará em 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Até aqui. Aqui a palavra do Senhor está nos ensinando que Jesus estava ali ensinando e os judeus começaram a questionar, pedindo milagres. E Jesus fala que derrubarei esse templo, ou derrubai esse templo, e em 3 dias eu edificarei, ou seja, eu construirei. Jesus estava falando do quê? Do seu corpo, do novo templo, qual eu e você precisa se atentar com essa palavra. Templo, lugar de adoração, lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de buscar o conhecimento da palavra. E muitas vezes quando é falado disso, aqui os judeus eles não entenderam que Jesus estava falando do novo templo. O novo templo qual, através de Cristo, seria o local de adoração. O verdadeiro local que devemos adorá-lo, engrandecer, aprender, orar e ter comunhão com o Pai. Amém? E aqui Jesus ele fala que destruiria, mas reconstruiria em 3 dias. Aqui Jesus está falando da morte dele. Quando Jesus ele morre, em 3 dias ele ressuscita. A Bíblia diz que ele fica na terra, está lá em Atos, aproximadamente por 40 dias, e ele fala para os discípulos: fique em Jerusalém, que do alto sereis revestido de poder. Amém? Vou fazer outro vídeo para não ficar muito comprido, em 2 vídeos. Amém? Esse ensinamento para a honra e glória do Senhor. Louvado seja Deus.